Primeiramente, agradeço a atenção, sua gentileza, e aí estamos fazendo história. Pela primeira vez, nós estamos fazendo uma live ao vivo com os pré-candidatos a prefeito de Campos Belos, e vamos começar essa série, doutor Pablo, com Campos Belos. Depois a gente vai para Arraias, para São Domingos, Divinópolis, e o senhor é o primeiro pré-candidato a ser ouvido aqui conosco, viu? Certo, é uma satisfação muito grande, e o que eu vejo é isso: a sociedade ela quer debater, ela quer ouvir, quer conversar, quer participar desse processo democrático que ocorrerá esse ano, né? Inclusive, tive as informações agora há pouco que foi foi prorrogado realmente. As eleições não serão mais dia 4 de outubro, e sim dia 15 de novembro. Foi, inclusive, aprovado já no Senado, e agora há pouco foi votado na Câmara dos Deputados o primeiro turno. Exatamente. Então, vamos oficialmente começar, né? Temos meia hora para isso, são 7h25. Vamos começando. Olá, gente, boa noite a todos. É com imenso prazer que abrimos este espaço para, a partir de hoje, iniciar uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Campos Belos e também de toda a região, do Nordeste de Goiás e Sudeste de Tocantins. Obviamente, estamos nos cercando para que isso não seja uma espécie de campanha antes do tempo, situação contrária às leis, claro. Mais um simples bate-papo para que as comunidades conheçam um pouco mais daquelas pessoas que já lançaram seus nomes como pré-candidatos a prefeito. Ver seu modo de pensar, de enxergar o mundo, os problemas sociais. Em realidade, é mais uma ferramenta de comunicação e de conhecimento para o efetivo exercício da cidadania. Hoje começamos com o pré-candidato declarado a prefeito de Campos Belos, delegado Pablo Giovanni. Semana que vem será a vez do pré-candidato Leandro Fox. A ideia é a cada semana que tenhamos aqui um nome para que você conhecer melhor. E vamos lá, então. Deixa eu ler o currículo do Dr. Pablo Giovanni. É casado com Tatiane Batista, pai de 2 filhos, filho de Celso e de dona Denilda, empresários da lojas Boca Doce em Campos Belos. Passou a infância e cresceu em Campos Belos, mudou-se ainda jovem para Brasília, onde cursou ensino médio e superior. Foi acadêmico mais novo de sua turma aprovado no exame da OAB-DF, com apenas 22 anos de idade. Aos 24, foi candidato a vice-prefeito de Campos Belos. Trabalhou no Congresso Nacional com o ex-deputado federal Vilmar Rocha por 8 anos. Com intensa dedicação aos estudos, foi aprovado em diversos concursos públicos. Assumiu o cargo de delegado da Polícia Civil. Atuou em diversas delegacias da capital, lá em Manaus. Recebeu diversos elogios e menção pela Secretaria de Segurança Pública, Delegacia Geral e superiores pelo trabalho desenvolvido. Presidiu investigações da morte da turista inglesa Julia Metcalfe, e sua atuação foi elogiada em nível internacional. Foi o único delegado seccional a receber um certificado em reconhecimento aos bons serviços prestados em cumprimento de metas para o ano 2015. Participou de dezenas de palestras em escolas da rede pública municipal, estadual, Zona Leste, abordando temas como tráfico de drogas, bullying e violências, entre outros, entre estudantes. E vamos começar, então, o bate-papo com o Pablo. Doutor Pablo, como o senhor avalia o trabalho do governo federal, estaduais e municipal no combate às consequências do novo coronavírus? Boa noite, Ginomar, mais uma vez. Boa noite aí a todos os internautas que estão acompanhando. E a minha avaliação relacionada hoje aí ao governo federal, ao governo do estado e ao governo do município relacionado à pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, é da seguinte forma: a gente tem observado aí, através das mídias, dos jornais, que o governo federal ele tem tomado atitudes políticas da seguinte forma: a ingestão, o encaminhamento de emendas e recursos ao governo e também aos municípios, né? Agora, o que a gente observa por parte do governante é ele tem adotado uma postura frente às pessoas e não de um governante, vem tratando com descaso. Nós já estamos aí já com mais de 60 mil mortes, né? É um fato realmente que chama a atenção, mas eu venho observando que ele vem tomando posturas, encaminhando
recursos federais aos governos dos estados, aos municípios, inclusive esse pacote aí que foi aprovado também pelo Congresso Nacional do auxílio emergencial é algo que necessita, a economia ela precisa girar nos municípios e é fundamental essa participação. Inclusive, eu fico na expectativa e na torcida para que isso se estenda até o final do ano. Eu tenho andado pela cidade e a gente observa muito que isso é necessário, não trata-se apenas de política no interesse de eleitoreiro, e simplesmente algo que precisa, sim, para as pessoas. Já quanto ao governo do estado, ao governo do município, a gente vem observando aí que o Ronaldo Caiado, o nosso governador, ele, como médico, ele vem já tomando já umas posturas mais rígidas, vem, inclusive, entrando em atrito com determinados prefeitos em razão de uma possível flexibilização e um abrandamento por parte dos municípios, mas ele vem adotando medidas aí rigorosas, inclusive tinha flexibilizado em razão agora desse aumento, ele até chegou a adotar uma postura mais rígida, né? A famosa 14 por 14. 14 dias num regime mais severo, apenas as atividades essenciais, saúde e educação, e os outros 14 vai fazer o abrandamento. Já em Campos Belos, a gente observa aí que o governo de Campos Belos vem recebendo diversas emendas de prevenção, são diversos valores encaminhados por senadores, por deputados federais, por deputados estaduais. Agora, a gente não tem conseguido ver quais foram as medidas adotadas pela atual gestão municipal. O hospital que está em reforma, já uma reforma interminável, já quase 3 anos fazendo reforma, e não está pronto. Graças a Deus, nós só tivemos apenas um caso, e, na verdade, esse caso já veio de Goiânia, e Campos Belos, assim, o que tem é o que já tinha. Não teve nada, não teve novo, não teve nenhuma aquisição nova de nenhum respirador, não teve aquisição de novas salas, né? Não teve nada. Graças a Deus estamos contando com a sorte, Deus tem sido muito generoso com a nossa cidade. Atualmente temos aí, salvo engano, 30 e poucos casos e apenas 5 ou 6 ativos na cidade. Essa é a minha avaliação. Eu não sei se o senhor sabe, mas o Ministério Público do Trabalho, a nível federal, entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura de Campos Belos, denunciando, junto ao Poder Judiciário, a Prefeitura. Eu recebi hoje esse documento, denunciando o prefeito e todo o Executivo por ser negligente em relação ao não uso de EPI, de proteção individual, dos servidores da saúde, que, após aquele primeiro caso, que a gente conhece como 01, contaminou 9 profissionais de saúde. Então, o governo municipal, então, vai ter que responder a essa ação judicial junto à Justiça do Trabalho. Agora, se fosse o senhor, como prefeito, o que o senhor faria diferente nessa pandemia? A nossa primeira preocupação era que o hospital ele já deveria ter voltado a funcionar. Isso daí é claro. Inclusive, a gente tem observado aí fatores simples, como, por exemplo, o parto. A gente tem observado que as mães têm saído de Campos Belos para fazer o parto no estado do Tocantins, através do Paraná. Ultrassonografias estavam sendo feitas na cidade de Monte Alegre. Eu andei na cidade e presenciei vários casos como esse. Então, a gente observa o descaso. Então, assim, eu, como gestor da cidade, caso fosse nesse momento, primeiro, uma ala do hospital, mesmo tratando de reforma, ela já tinha que ter sido concluída e tinha que estar pronta para atender a população. Isso daí é fato. E o nosso hospital não está preparado. Tem uma unidade sentinela, tem uma base específica para atendimentos de situações de emergência, mas para esse caso a nossa cidade não está preparada. Teve, inclusive, alguns casos aí, até de uma enfermeira, que foi encaminhada para Goiânia. Então, a nossa cidade não está preparada e eu, como gestor, eu tinha tomado isso. E outra coisa, os nossos profissionais da saúde merecem mais respeito, conforme você citou. Esses equipamentos obrigatórios, isso é o mínimo que a prefeitura deveria passar, né, para a gente ver. Foi 9 casos de profissionais da saúde que foram infectados, profissionais que estavam trabalhando, e em razão de não ter havido uma preocupação maior por parte do secretário, esses profissionais foram contaminados. E
No início, tratava-se de um caso de contaminação local e acabou gerando essa situação de contaminação comunitária, né, onde não é mais possível saber de onde que está vindo os fatos. Uma situação muito delicada, né? Isso, muito delicada. De uma maneira geral, sem falar do coronavírus, como é que o senhor avalia, então, o prefeito Eduardo Terra, nesses 4 anos dele à frente da Prefeitura Municipal? Quais foram os erros e quais foram os seus acertos? Ginomar, a partir do momento que eu fui convidado para ser pré-candidato nessa eleição, até mesmo porque nós só vamos confirmar isso após as convenções, né? Eu sou pré-candidato, inclusive já pedi a minha desincompatibilização do serviço público, como eu sou delegado de polícia, são 4 meses antes. Já solicitei e estou andando, visitando algumas pessoas, e a gente tem observado o seguinte, que passaram-se 4 anos e aquilo que a população acreditava em uma mudança, isso não ocorreu. Se a gente tem observado, por exemplo, nós temos uma área no setor porto que até hoje as pessoas não têm energia elétrica. As pessoas só têm acesso à energia elétrica através de gambiarra. São fios e fios intermináveis. Tem vários locais que nós ainda não temos rede de esgoto. A região ali do Portal da Serra é um absurdo, parece que as pessoas ali não residem na cidade. É um descaso total, é lixo espalhado, é esgoto a céu aberto, falta infraestrutura. Eu tive andando um pouco na zona rural, as estradas estão abandonadas pelo poder público, e quando a gente chega ali de Arraias, a gente vê uma placa escrito que ama Campos Belos, mas parece que os gestores não estão andando pela nossa cidade. É muito buraco e todo ano é isso que acontece. Já tem algumas gestões, todo ano não, toda época de eleição, chega a eleição, começa o engodo de tapiação, tampando buraco. A população de Campos Belos não aceita mais isso. Então, é isso que eu tenho observado, a nossa cidade, infelizmente, está abandonada, os servidores públicos que estavam aguardando um plano de cargos e salários ser efetivados, já está indo já para o encerramento de uma gestão, isso não foi consolidado, inclusive eu vi que foi aberto um concurso público, abriu um concurso público para novo gestor, para novas pessoas, e esqueceu de olhar a situação dos servidores. Isso é uma situação que me preocupa muito. Assim como você, eu também sou servidor público, e nós temos essa preocupação com essa categoria, né? Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que realmente a nossa cidade está abandonada, e um caso claro, a gente observa que vários secretários passaram pelas pastas e não teve uma secretaria, a não ser a de saúde, que o secretário começou e terminou. Isso daí é sinal que a gestão não está dando certo. O senhor falou ainda há pouco dos problemas do novo prefeito, que é tido como um político não tradicional, é o novo, né? Sua militância diz que o senhor é novo também, é um pré-candidato com novas ideias e contra os velhos políticos. O que faz o senhor ser diferente do político tradicional? E por que esse novo político, que é o Eduardo Terra, na sua opinião, não deu certo? Certo. Eu, diferente do Eduardo, eu sou contemporâneo do Eduardo, ele deve ser mais velho que eu, 1 ou 2 anos apenas, mas a diferença entre eu e ele é a experiência. Eu trabalhei 8 anos com o deputado federal Vilmar Rocha. Eu sei como conseguir recursos federais para administrar a nossa cidade. Hoje, se a prefeitura ficar simplesmente dependendo de FPM para administrar, para cuidar da nossa cidade, vai acontecer a mesma coisa, um insucesso. Eu sei como conseguir recursos federais, verbas federais. Hoje não adianta simplesmente colocar um novo sem experiência. Eu sou delegado de polícia, concursado, já atuei em diversas delegacias, inclusive cheguei a gerir uma área de quase 1 milhão, na verdade, pouco mais de 700 mil habitantes, que é a área da Zona Leste. Então, eu tenho uma grande experiência em gestão pública, conforme você leu no meu currículo. Eu fui o único delegado seccional a reduzir todos os índices de criminalidade. Eu tenho experiência em gestão pública. Conheço o Congresso Nacional, trabalhando lá por 8 anos.
né? 8 anos não são 8 dias. Eu sei como conseguir recursos junto ao governo de estado. Hoje o prefeito, o novo prefeito de Campos Belos, tem que fazer gestão, tem que ter experiência, e não um novo por um novo. E os políticos tradicionais, os políticos antigos, a sociedade está cansada, né? Precisamos hoje de pessoas sérias, comprometidas, que realmente respeitem o dinheiro público, que tenha moralidade, e o meu nome está aí. Eu estou pronto para esse desafio, coloquei o meu nome, realmente estou indo para poder ajudar a nossa cidade, para poder contribuir, eu sou servidor público, conforme lhe falei, a minha esposa também, que é sobrinha do finado Ângelo Galvão, é servidora pública federal, então nós estamos indo para dar nossa parcela de contribuição com a nossa cidade. Essa questão do velho político, novo político, o senhor acha mesmo que faz diferença quando o gestor está à frente da prefeitura ou de um órgão público? Sim. A respeito do velho político, eu não sou contra o velho político. Nós temos que usar as experiências das pessoas que já passaram. Por exemplo, quando eu chego num determinado local que eu estou assumindo, eu procuro saber o que teve ali, das pessoas que já passaram, onde a gente pode aproveitar para aprimorar. Há uma renovação, e essa renovação nós temos que saber lidar com ela. Como? A gente utiliza a experiência das pessoas que já passaram, existe a modernidade, existe as tecnologias, que é natural. Hoje, uma pessoa aí de 70, 80 anos, ele já não consegue mais acompanhar a modernidade, faz parte. Hoje, uma criança, hoje com 5, 6 anos, ela já pega um celular e já manuseia numa facilidade muito grande, diferente de mim e de você na nossa época. Isso daí faz parte das pessoas. E então, essa gestão, hoje, uma gestão para a nossa cidade, existe uma modernidade, existe a atualidade, existe o sistema que é necessário ter uma pessoa com experiência, com a visão macro para a nossa cidade, claro, sempre em respeito às leis e a humanização das pessoas. As pessoas merecem ser respeitadas e sempre ouvindo e debatendo as pessoas. Chega, a cidade nossa não admite mais aquele coronelismo e simplesmente a pessoa achando que só ela sabe, ela é a dona da verdade. Hoje, qualquer gestão ela tem que ser participativa, ouvindo as pessoas e conversando com as pessoas. Para aí sim o gestor debater, e não o gestor estar fugindo das pessoas. Falando em participativa, existe o orçamento participativo. O senhor tem alguma ideia, se porventura o senhor for candidato e se eleito for, de implantar o orçamento participativo no município? A respeito do orçamento participativo, o que eu tenho observado é da seguinte forma: nós devemos hoje estar sempre ouvindo as pessoas, conforme eu lhe falei. Cada local tem a sua peculiaridade. Os nossos distritos do Pouso Alto, o nosso distrito do Barreirão, eles precisam também estar sendo ouvidos para nós conseguirmos recursos federais e sim estar englobando todos esses locais onde são necessários. Surgiu uma polêmica em relação ao salário do senhor. Se eleito for, o senhor vai optar pelo salário de delegado ou de prefeito, e que vai fazer com um ou com o outro? Que polêmica foi essa? Explica aí para a gente. Certo. É importante que toda a sociedade saiba que, conforme previsão constitucional, eu, como delegado de polícia, ou qualquer um outro servidor público, caso seja eleito, ele tem a opção de escolher entre o salário de prefeito ou o salário dele de servidor público. Caso eu seja eleito, realmente consagre a nossa candidatura, o registro, e eu for eleito, eu vou optar pelo salário de delegado de polícia. Já quanto ao salário de prefeito, é um salário que vai sobrar, né? São aí, dá em torno aí de pouco mais de R$800 mil, considerando aí o salário, 13º, férias, considerando esse valor nós vamos investir na cidade. Esses R$800 mil você está falando em um ano, né? Não, durante o prazo dos 4 anos. 4 anos, né? Dá em torno de R$200 mil por ano. Isso. Talvez até um pouco mais, porque existe também os pagamentos também relacionados aos INSS. Quanto é que está o salário do prefeito de Campos Belos hoje? Hoje, o atual salário de um prefeito é R$15 mil.
15 mil, né? Esses 15 mil reais, então, seria destinado a outras obras, a outros obras e serviços públicos, né? Pela ideia do senhor. Hoje, nessa esfera, eu gostaria de dizer o seguinte, ainda dentro do salário. Hoje nós precisamos fazer a nossa economia girar. Então, qual que seria o meu interesse relacionado ao salário? Seria encaminhado um projeto para a Câmara Municipal, para que seja aprovado, para que esse salário fosse destinado em bolsas de estudos para os estudantes, ou se não, cestas básicas para as pessoas. Porque esse valor ele circula na cidade e gera emprego. Eu tenho andado bastante, o que as pessoas têm pedido é para trabalhar. As pessoas querem uma oportunidade de chegar ao final do mês, ter o seu salário, poder sair com a família. Então, nós temos que fazer hoje a economia de Campos Belos girar. Nós temos que fazer hoje as pessoas comprarem. E se as pessoas compram, esse dinheiro movimenta, circula na cidade e gera emprego. Da mesma forma que ocorre, hoje a prefeitura tem um grande poder de compra. Quando a prefeitura vai comprar, pode olhar no portal da transparência, compra Brasília, compra Goiânia, não compra na nossa cidade. Então, a geração de emprego fica lá fora, os impostos ficam lá fora e a geração de emprego fica lá fora. Nós temos que fazer o comércio girar, nós temos que fazer o comércio circular. Então, o salário que seria recebido pelo prefeito, eu vou fazer ele circular na cidade. Como? As pessoas recebendo uma forma de uma renda cidadã, de uma renda mínima. Ok. Para quem chegou agora, nós estamos ouvindo o doutor Flávio Giovanni, que é pré-candidato a prefeito de Campos Belos, nessa live que a gente está começando uma série de lives para ouvir e trazer conhecimento, informação a respeito das pessoas que estão se propondo a um cargo público em Campos Belos, no Nordeste, Goiás e também na região Sudeste Tocantins. Doutor Pablo, como delegado de Manaus, o senhor participou de algumas operações de combate à corrupção junto a prefeituras e Câmara de Vereadores, e se participou, que aprendizado o senhor traz dessas operações? Foi bom você tocar nesse assunto, Dinomar Miranda. Eu participei, eu acredito, de dezenas de operações, de mandados de busca e apreensão relacionado a órgãos públicos, tanto do governo do estado, como também de prefeituras no interior do estado do Amazonas. E o que a gente vê é o seguinte, realmente é um absurdo, são prefeitos, são gestores que utilizam as verbas públicas como se fosse deles, né? São várias falcatruas que ocorrem relacionado às notas fiscais, notas frias para desvio de dinheiro, e quem sofre com isso é muita população. E nós já temos toda a nossa responsabilidade, e isso daí faz a gente crescer ainda mais. Eu tenho essa experiência, fui convidado por várias operações do Ministério Público, em parceria com o GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, e isso serviu de aprendizado, a gente tende muito a crescer. E o que eu tenho falado com as pessoas que estão ao meu lado, a gente chegando lá, não vou admitir nenhum tipo de corrupção. Inclusive, se eu tiver conhecimento, eu quero, inclusive, participar dessas operações, e eu mesmo faço questão de prender qualquer secretário nosso que, caso venha a participar de forma ilícita, porque nós não vamos admitir, em hipótese nenhuma, corrupção na nossa gestão. É uma situação delicada, delegado, porque a população está cansada de ver essas coisas, né? Por exemplo, em Manaus agora, no Amazonas, nós temos 2 secretários de saúde presos, o governador, uma situação delicada com a Polícia Federal batendo na sua porta, por desvio de dinheiro relacionado à pandemia, a respiradores. É uma situação, assim, lamentável, né? Exatamente, é uma situação lamentável. O estado do Amazonas é um estado muito rico, né? Realmente houve no início uma grande quantidade de pessoas que foram contaminadas, e isso fez com que os hospitais ficaram realmente cheios, na capacidade quase limite total, e pessoas aproveitam desse momento de fraqueza, desse momento que deveria ser de solidariedade às pessoas, à população, e simplesmente aproveitam para fraudar licitações, fazerem compras de respiradores por um valor absurdo. Inclusive, recentemente, a gente conseguiu, viu no Pará,
que compraram respiradores, mas na verdade eram ventiladores. Isso daí tem uma diferença de preço muito grande. E a gente vê o desprezo que as pessoas têm, né? Utilizam aí da máquina pública simplesmente para vantagens pessoais. Chega, a população não admite mais esse tipo de pessoa. É o que eu tenho pregado. Hoje as pessoas querem uma pessoa séria, uma pessoa combativa, uma pessoa que realmente não aceita. Nós precisamos hoje moralizar a administração pública. Por isso que eu estou colocando o meu nome. Eu me sinto preparado cada dia mais. Sou casado, sou pai de família, né? Sou filho da nossa cidade, a minha esposa também é filha da cidade, por isso que nós estamos colocando o nosso nome, por isso que eu estou colocando o meu nome, né, nesse projeto. Por quê? Porque eu vejo essas coisas e isso deixa a gente indignado. Eu faço questão de participar para moralizar. Não estou indo por motivo financeiro, pelo contrário, eu estou indo para contribuir, para dar minha parcela de contribuição, ainda mais que eu tenho conhecimento desses casos. Delegado, em relação às questões ideológicas, a gente viu que o Brasil há 4 anos vem sofrendo um problema de radicalização, à esquerda, à direita. Bolsonaro subiu ao cargo, degladiando com Lula à esquerda, e o conservadorismo, pessoas que apoiam a ala conservadora, ligada à religião, ao porte de armas, a chamada bancada da bala, subiu ao poder. E a gente vê, inclusive, alguns exageros à parte. O senhor se considera um progressista, um conservador? Qual é o conceito ideológico que permeia na cabeça do senhor? A minha área, eu sou um socialista democrata. Inclusive, eu defendo a bandeira do meu partido, que é o PSD. Eu sou um socialista democrata. Eu acredito muito na necessidade hoje de uma gestão participativa da sociedade. Recentemente mesmo, eu ouvi uma entrevista do Lula, que eu gostei muito. Ele disse o seguinte, olha, foi inclusive lá no estado do Amazonas. O que ele disse? Ele, olha, se a gente pegar um dinheiro e der na mão e entregar uma grande quantidade para uma pessoa rica, ele vai pegar esse dinheiro e vai guardar para viver de juros. Se a gente passar uma grande quantidade de dinheiro e deixar com o pobre, e esse pobre ele vai comprar uma geladeira, ele vai comprar um sofá, ele vai comprar uma moto e vai fazer mototáxi, ele vai pagar um estudo de um filho, ou seja, nós precisamos fazer a economia girar. Nós precisamos fazer economia circular para quê? Para que as pessoas compram, para que gere emprego. Precisamos fazer as pessoas terem mais acesso à educação com aqueles planos que existiam do ProUni, do FIES. Para quê? A economia precisa voltar a girar. Eu não me vejo como um radical, embora eu seja delegado de polícia. Tem muita gente, como ele é delegado, defende a bancada da bala. Não, não é por aí. Porte de arma, ele tem que ser amplamente discutido. E um porte de arma na mão das pessoas aí, isso daí tem que ser discutido, não é um assunto simplesmente de ser aprovado, isso merece uma discussão. Mas o porte de arma, porque existe o porte e a posse. E a posse. A posse é para ter em casa, né? É o que, na verdade, é o que pode ser ainda discutido. Já o porte de arma eu sou contrário, porque, inclusive, a gente presencia, inclusive, determinados, até mesmo agentes públicos, que supostamente estariam preparados cometendo abuso, né? Então, a posse, sim, ela merece ser melhor discutida com a sociedade, através aí do parlamento. Agora, já o porte, não, eu não concordo disso. Eu vejo dessa forma, né? Eu acho que a gente não pode ser radical. Eu acho que as pessoas, naquele momento, escolheram o Bolsonaro em razão de uma seriedade que ele demonstrava. Agora, esses escândalos que estão ocorrendo, o seu destempero, tem algumas atitudes dele com os jornalistas, que eu acho que eles estão ali para fazer o seu papel. Todas as profissões merecem respeito. Da mesma forma que quando eu estou na delegacia, que o preso chega, ele merece o seu respeito a partir do momento que ele está ali na minha frente. Juntamente com o seu advogado merece o respeito, a pessoa, a partir do momento que ele é preso, a sua integridade física, o seu respeito como cidadão, ele tem que ser mantido.
E assim, o jornalista, ele está ali fazendo um papel. Não é porque ele representa uma emissora A ou B que ele tem que ser destratado em relação às demais. Os jornalistas, eles merecem respeito, e não é assim que a gente constrói uma sociedade democrática, né? Isso daí eu sou contrário e não admito. Eu acho que faz parte, da mesma forma, os meus adversários políticos não são meus inimigos. Eu tenho um respeito hoje grande aí pelo ex-prefeito da nossa cidade. Eu acredito que ele já contribuiu, mas já passou. Qual é o prefeito? Uninha ou Uninha. Sardinha? Sim, não, Tá. Não, os dois que são os meus adversários, né? Que seriam hoje o Eduardo e o Ninha. O Ninha, na minha avaliação, ele já contribuiu, ele tem o meu respeito, ele é meu adversário político. Inimigo, não, pelo contrário. O Eduardo também, ele está aí, tentou contribuir com a cidade, mas, infelizmente, a gestão dele foi um fracasso, né? Isso daí é visível, a gente consegue andar na cidade e a gente vê a revolta da população. Mas é isso. Falando nisso, Ninha já escolheu como pré-candidata a vice-prefeita Karina Caetano, que é uma vereadora combativa e foi secretária do Ninha na gestão passada. O senhor já escolheu o seu vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito? Como é que anda aí essas articulações políticas? Você citou a respeito aí dele, né? A princípio, o candidato a vice-prefeito dele era o Juranda. O vereador Juranda, um vereador de 6 mandatos, seria o vice dele. E eles tiveram, nem eles, partiu um desentendimento por parte do Ninha, no qual saiu vários áudios se falando na cidade, difamando sobre a situação dele, falando palavras não só dele, como de outras pessoas, né? Um áudio realmente muito deplorável, né? Chato, deplorável, né? Uma situação que, né, citando várias pessoas, vereadores que passaram pelos mandatos, e aquilo ali demonstra um desprezo pelas pessoas, um certo autoritarismo, e isso hoje nós não podemos mais admitir. Então, ele seria o candidato dele, teve esse desentendimento, eles tiveram um rompimento, isso é fato, e foi escolhido a vereadora Karina, uma jovem vereadora que vem aí combatendo, falando, né, fazendo uma gestão contra o Eduardo, talvez até um pouco até radical, pelo que eu tenho visto, e foi escolhida como ele. Já quanto ao meu futuro vice, o nome, que é o nosso pretenso candidato a vice, ainda não foi definido, porque nós estamos aguardando as convenções, estamos aguardando o melhor momento, por quê? Para ver uma pessoa que realmente possa somar, uma pessoa que venha para ajudar o grupo, que venha para fortalecer, e eu acho que o momento é de conversa. Existem outros nomes, existem nomes de homens, existem nomes de mulheres, existem de determinadas classes que têm que provado e se apresentado, e nós estamos abertos. Em relação ao seu plano de trabalho, se realmente o senhor for candidato a prefeito, geralmente, e a gente tem o costume de ver uma cultura local, as pessoas se candidatam por se candidatar em relação à íntima ligação com o poder, sem nenhum plano estratégico, sem nenhum plano de governo, e quando chega lá eu vejo o que eu vou fazer. O senhor tem um plano de governo? Dinomar, excelente pergunta. Eu fico observando, muitas pessoas falam assim, e o plano de governo? Esse momento é um momento de pré-campanha. É o momento de estar conversando e ouvindo as pessoas. Cada local tem a sua realidade. Por exemplo, né, se eu contrato um plano, normalmente as pessoas pegam um plano e fazem as suas adequações à cidade. Mas olha só, por exemplo, o Pouso Alto. Hoje, uma das necessidades que as pessoas pedem é muito peso pelo Pouso Alto é a respeito de uma torre de telefonia que funcione, uma torre de sinal que funcione. Muitas pessoas não sabem disso, mas isso daí é uma coisa que parece ser simples, principalmente para as pessoas que vivem nos grandes centros, até mesmo que moram em Campos Belos, mas isso é uma realidade, as pessoas querem isso. Tem determinadas pessoas que vivem em outras localidades, como eu falei, ali no setor Aeroporto 2, que eles não têm um acesso sequer à energia elétrica. Parece um fato que não existe em Campos Belos, mas isso é real. Tem pessoas na nossa cidade que não têm acesso à energia elétrica. Eu tenho andado muito pela cidade e as pessoas têm pedido.
Tem outras localidades que não existe saneamento básico, não, as pessoas não conseguem hoje utilizar vaso sanitário. Por incrível que pareça, e não é um ou dois casos, não, são vários casos na nossa cidade. Hoje um atual gestor, um futuro gestor, ele tem que andar na nossa cidade. Então, eu estou andando para quê? Para nós construirmos um plano para apresentar à sociedade o que nós vamos fazer. Eu tenho uma preocupação, agora eu tenho as minhas preocupações. Primeiro, eu tenho uma preocupação pela geração de emprego. Eu vou trabalhar para a gente gerar emprego e fomentar o emprego na nossa cidade, conforme falei, já dei as minhas explicações. Vamos fazer o comércio da cidade aumentar, nós vamos comprar e pagar do comércio local, que hoje ocorre muito da prefeitura fazer as grandes licitações e comprar tudo fora, e na hora de comprar fiado, quer comprar na cidade, não paga o comerciante. Diversos comerciantes ali da Vila Baiana e até mesmo empresários do ramo da construção me confidenciou isso. Outra bandeira que é uma preocupação minha a respeito da educação. Dinomar, nós conseguimos hoje ser servidor público e nós tivemos bons estudos, passamos em concurso, você inclusive passou, igual eu, passou em mais de um concurso, e nós estávamos preparados. Então, a minha bandeira também vai ser trabalhar pela área da educação. Eu tenho essa preocupação hoje muito com os nossos jovens da nossa cidade. Será a sua prioridade, então, né? Será uma das minhas prioridades. Será a bandeira do emprego e a educação e saúde. A educação é porque eu estou informando o seguinte, que eu e você, e assim como diversas pessoas de Campos Belos, chegou a alcançar grandes vitórias, objetivos, em razão do estudo que nós tivemos. Então, eu vou trabalhar de forma forte, né, para a melhoria da qualidade das pessoas, ela passa pela educação. Nós temos que valorizar os professores, nós temos que valorizar todos os profissionais ali que trabalham na área da educação, temos que fazer um plano de valorização para esses profissionais, para quê? Para termos uma educação de qualidade. Eu tive recentemente conversando com duas jovens em Campos Belos, duas jovens intelectuais, uma é a Larissa Beltrão e a outra é a Rebeca, que foi um papo altamente produtivo. E eu quero utilizar a ideia dessas pessoas, elas que têm inclusive um canal no YouTube, e eu quero desenvolver, eu quero aprimorar isso para nós melhorarmos a questão da educação na nossa cidade. E então essa daí é uma bandeira também que eu defendo, emprego, educação e a área da saúde. É o que eu tenho andado e tenho visto. O nosso povo, aqui da nossa cidade de Campos Belos, tem sofrido muito em relacionado à educação. Conforme eu disse, as pessoas que não ouviram no começo, hoje hoje foi fechado um convênio da prefeitura com a Casa de Saúde. Salvo engano, foi inclusive uma obrigação que teve por parte do Ministério Público, porque as pessoas, as mães, para ter parto, estava indo ter parto no município do Paranã, lá no Tocantins. As ultrassonografias, as mães estavam realizando no município de Monte Alegre. Qualquer cirurgia, Brasília, Goiânia, nós precisamos colocar esse hospital para funcionar, colocar para atender as pessoas, valorizar os profissionais, contratar mais especialidade, mais profissionais de especialidades que são necessárias. As pessoas têm sofrido a dificuldade muito grande relacionada às consultas. Essa é uma preocupação nossa. Eu tenho andado na nossa cidade e as pessoas têm pedido muito isso, para melhorar a saúde da nossa cidade. Doutor, não parece, mas já estamos com 30 minutos já de bate-papo, viu? A minha última questão, e eu sou um defensor da natureza, eu acho que o ser humano ele vive numa sintonia com a natureza, e a questão ambiental para mim é muito cara. E eu acho que para as novas gerações também. Em relação a esse tema de ambiental, e também, e já puxando para o aterro sanitário de Campos Belos, que eu acho que é um dos problemas mais sérios que nós não temos um aterro sanitário, nós temos um lixão, não temos coleta seletiva, né? Você mistura lixo orgânico com lixo seco, vidro, papel, plástico, e joga num local
sem nenhum tipo de tratamento, com contaminação do lençol freático, uma série, uma coisa absurda. E, além disso, você ainda expõe a perigo diversas pessoas que vão ali trabalhar. Em relação a esse tema, como é que o senhor quer tratar, como é que o senhor quer trabalhar, se prefeito for? Essa área do meio ambiente é uma preocupação sua e eu também tenho a preocupação. Primeiro, porque eu morei 10 anos no estado do Amazonas. Então, a área do meio ambiente é uma área realmente que tem a preocupação por parte dos governantes lá. O que você falou a respeito da coleta seletiva, Campos Belos, a situação é muito mais grave. Tem bairros da nossa cidade que só recebe a coleta, o caminhão do lixo, só passa 1 ou 2 vezes por semana e fica o lixo a céu aberto. As pessoas andam no centro da cidade e a população nossa não tem conhecimento. Por exemplo, no povoado do Barreirão, o caminhão do lixo só passa 1 vez por semana, o lixo fica lá. Então, isso daí é muito mais grave a respeito do lixo. Já quanto ao lixão, o famoso lixão que fica ali logo depois da Vila Esperança, aquela população ali tem sofrido muito com aquele lixo ali aberto e um desprezo aí pelas vidas que ali residem. E eu tenho observado isso daí e eu tenho uma preocupação muito grande. Na época da gestão do Anjo Galvão, tinha um maquinário ali que ainda fazia isso. Hoje, essa máquina da nossa cidade está quebrada. Eu tive conversando, inclusive, se for o caso de ser analisado, talvez ser feito um consórcio nas proximidades dos municípios próximos para fazer uma coleta seletiva e um processo de seleção desse lixo, até mesmo para nós utilizarmos isso para fazer matéria orgânica para que seja vendido e gerar emprego, e também a respeito dessa divisão para quê? Para fazer a reciclagem. Isso precisa ser feito, são políticas voltadas aí de sustentabilidade, a qualidade de vida das pessoas passam pelo meio ambiente. E nós precisamos utilizar também isso daí para gerar emprego. A área ali do meio do Pouso Alto, nós temos um meio ambiente ali que nós precisamos melhorar isso, nós precisamos aproveitar isso para gerar emprego. Hoje a população lá, se a gente utilizasse ali aquela área do Rio Mosquito, tem vários morros ali, as serras ali, que realmente nós poderíamos fazer isso gerar um turismo ali com sustentabilidade, para geração de emprego para aquelas pessoas. Eu tenho ido ao distrito do Pouso Alto, eu estou analisando e estou conversando com as pessoas. Então, eu tenho essa preocupação muito grande pelo meio ambiente por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que isso daí é o nosso futuro. Nós temos que zelar e preservar as vidas futuras dependem do meio ambiente. E segundo, porque, conforme eu falei, eu morei 10 anos no estado do Amazonas, em Manaus. E a beleza ali é impressionante. Nós precisamos, então, zelar disso e aproveitar o meio ambiente que nós temos para gerar emprego. Hoje tem a respeito dessa preocupação nossa também, a respeito aí dos córregos, né? Toda vez quando chove, essa situação e as famílias sofrem muito. Nós precisamos fazer, eu tenho essa preocupação, as pessoas que moram ali próximo do setor, que moram no Buritis, tem um problema ali quando tem as chuvas, que elas são fortes, elas descem muita água, e essas águas elas entram em resíduo. Tem que ser feito um tipo de canalização, de drenagem ali, para justamente essas famílias não prejudicar. Então, o meio ambiente ele vai muito mais além do que o próprio lixão. É uma preocupação nossa, mas nós também temos outros fatores. Isso daí, Dinomar, tudo que eu estou falando, eu só sei por quê? Porque eu estou andando e conversando com as pessoas, e isso está fazendo eu ter um crescimento ainda maior. O senhor está morando em Campos Belos, então, né? Estou em Campos Belos. Certo. Doutor, eu agradeço muitíssimo. Eu fiz uma viagem, mas já estou em Campos Belos desde o dia 4, desde a minha desincompatibilização, já estou aqui. Precisei fazer uma viagem por motivos particulares, mas estou já na nossa cidade, estou aberto às pessoas. Doutor, eu agradeço muitíssimo a sua atenção, o seu tempo, a sua gentileza, as suas palavras. E engrandeceu muito aqui o nosso canal. E antes de despedir, eu gostaria que o senhor fizesse uso da palavra final dirigida ao nosso público. Eu quero agradecer a todos os internautas que estão acompanhando agora ou que vão acompanhar posteriormente através do YouTube. A gente
eu reconheço a sua importância hoje para a nossa cidade, Nomar. Não estou falando isso porque eu estou querendo ser simpático à sua pessoa, mas isso você hoje é uma das pessoas, talvez um dos maiores formadores de opinião e que leva as informações às pessoas. Quero te agradecer a todas as pessoas que ouviram e falar também especialmente com os servidores públicos. Vocês terão a importância caso a gente seja eleito na nossa gestão. Eu tenho um compromisso. Assim como você, eu sou servidor público. Chega no final do mês, eu dependo do meu salário para sobreviver. Essa é a minha renda. Vou valorizar o servidor público, e valorização não é só dinheiro, valorização é melhorias no trabalho, é um local de trabalho agradável, é dar instrumento para as pessoas trabalhar. O servidor público motivado, ele vai fazer com que renda e tenha um reflexo melhor na administração pública. E esse daí tem que ser o pensamento do gestor. Eu me agradeço, eu despeço de toda a minha família, que eu tenho certeza que está acompanhando, dos meus amigos, dos meus correligionários e das pessoas que me apoiam, e você, que ainda não decidiu, que veja, que acompanhe os nossos projetos pela rede social, por aqui. Eu estou disposto e estou pronto para conversar com todas as pessoas. E agradeço a Deus. E aí, para finalizar, agradeço a Deus por esse momento. Obrigado, doutor. E lembrando a todos que essa foi a primeira de uma série de entrevistas que iremos fazer com os pré-candidatos a prefeitos de Campos Belos e toda a região norte de nordeste de Goiás, sudeste de Tocantins. Amanhã, já fica um convite para você, amanhã nós temos um bate-papo com o prefeito de São Domingos de Goiás, a gente vai bater um papo também com o blogueiro Antônio Carlos, e na próxima semana a gente vai trazer para conversar com a gente também o pré-candidato a prefeito de Campos Belos, o Leandro Fox. É isso aí, moçada. Até mais. Obrigado, doutor. Até a próxima. Obrigado.